Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã, seja muito bem-vindo para mais um vídeo da nossa homilia dominical. Neste final de semana, neste domingo que celebramos o 15º domingo do tempo comum, o evangelho que nos é proposto é o evangelho onde contém a parábola do semeador. Aquele evangelho bastante conhecido, aonde Jesus vai, estando sentado ali reunido com a multidão, ele expõe esta parábola. Ele anuncia esta parábola daquele homem, daquele semeador que sai para semear. E durante a sua jornada, o seu caminho, semeando, em várias situações as sementes são derramadas. Dentro desse contexto, meus irmãos, é que Jesus apresenta o Evangelho. E logo na sequência, ele vai estar explicando aos seus discípulos o que significa esse Evangelho. Então, depois, se você pode dar aí uma lida na sua casa, né? Existe a versão mais curta e a versão mais longa do Evangelho de São Mateus, capítulos 13, de versos de 1 a 23. E o interessante, meus irmãos, para nós, neste Evangelho, é vermos como Jesus, como ele abre esta parábola, como ele inicia esta parábola. Ele vai dizer: o semeador saiu para semear. Isso pode passar desapercebido, meus irmãos, pode talvez passar batido para nossos ouvidos ou para a nossa mente, mas isso é muito importante, muito. Por quê, meus irmãos? Veja, é um verbo de ação, sair, é ir. Não é ele fica esperando aqueles que venham, aqueles que queira esta semente, esta graça, mas é ele próprio que vai. Quem que é ele? Quem é esse semeador? Esse semeador é o próprio Jesus. Então, Jesus que vai, o semeador saiu. Jesus saiu para semear. Jesus saiu para lançar as suas sementes nos corações, porque assim como Jesus é o semeador, a semente é a palavra e a terra é os corações dos homens. Tendo em vista, meus irmãos, esses três elementos da parábola: Jesus semeador, a palavra a semente, a sua palavra a semente, e os nossos corações a terra, é que vamos compreender tudo aquilo que Jesus quer dizer. Por que que Jesus sai para semear? Porque Jesus ele vai até os corações. Por quê, meus irmãos? Porque é da vontade do Pai de que todos sejam salvos. Todos. Para Deus não há distinção. Deus, este semear, esse cair em todas as terras, significa exatamente isso. Deus quer salvar a todos. Por isso que nós vamos ver que semente, ao nosso ver, desperdiçadas, sementes que caíram à beira do caminho, sementes que caíram no meio das pedras, no meio dos espinhos. Na nossa razão, na nossa racionalidade, talvez isso seja desperdício, mas não é, meus irmãos. Isso é intencional. Jesus lança a sua semente, lança a sua palavra em todos os corações, todos, e não importa a situação que ele esteja, até mesmo aquela pessoa que está no seu pecado, Jesus está lançando a sua semente. Para quê? Para que ela dê frutos, para que ela possa também acolher essa semente e possa ser transformada em terreno pedregoso, em areia caída na beira da calçada ou espinheiros em solo fértil. E assim Jesus vai explicando cada um desses terrenos. Então, lembrando que Jesus é o semeador que sai ao encontro de quem? De todos os corações, todos os tipos de terreno, todos os tipos de solo. Para quê? Para lançar a sua palavra. E ele vai dizer quais são os solos que ele encontra. O primeiro que Jesus conta, o caso, é aqueles que caíram ao longo do caminho, que vieram os pássaros e comeram. Ou seja, é uma semente que não produziu nada, nenhum tipo de fruto. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Podemos dizer que essas pessoas são aquelas que têm um coração totalmente fechados para Deus. Aqueles que se dizem ateu, aqueles que são ateus praticantes, que por mais que possam dizer até que acreditam em Deus, na prática vivem como quem não acredita em Deus. Essas pessoas são esse terreno, onde a semente cai, mas é rapidamente levado, não gera nada. São pessoas que não têm fé. Quando a pessoa não tem fé, ela se encaixa neste primeiro modelo, onde a semente é rapidamente elevada,
porque seu coração está totalmente fechado, seu coração não está aberto a esta graça, a esta palavra, a esta semente de Jesus Cristo. Vivem como se Deus não existisse, vivem como se bastasse. Essas pessoas que Deus simplesmente, às vezes até um empecilho, porque Deus coloca morais, Deus coloca certos valores de que eles não querem participar, não querem viver. Mas na verdade, meus irmãos, é porque essas pessoas ainda não tiveram, pela fé, esta experiência com Deus. Então, este primeiro caso, este primeiro exemplo que Jesus dá, é aquelas pessoas que não têm fé. Então, para que temos um coração fértil, um coração que dê 100% frutos, 60%, um coração, uma terra muito fértil, é preciso a primeira coisa ter fé. Esse segundo caso que Jesus apresenta é a semente que cai num terreno pedregoso. E aqui, meus irmãos, imediatamente fazendo essa analogia da terra ao coração, já fica claro, são os corações duros, os corações ainda empedrados, os corações ainda fechados para o amor, para a graça de Deus viva no seu amor. É aquelas pessoas que, mesmo acolhendo a palavra, mesmo que a palavra chegue a dar ali, criar uma certa, ela cria raiz, mas não são raízes profundas, não são raízes pautadas e baseadas naquilo realmente que Jesus Cristo espera. São aquelas pessoas que acolhem sim o amor de Deus, sabem que Deus a ama, sim, sentem-se agradecidas por isso, mas como o seu coração está duro, como o seu coração está empedrado, ela não consegue retribuir esse amor. E quando é necessário a retribuição desse amor, ela simplesmente deixa, ela simplesmente morre. Essa semente, ela morre. Por quê? Porque o coração não sabe retribuir. É um coração que só espera para si. É um coração, podemos dizer, egoísta. É um coração que quer tudo para si, mas que não sabe doar-se, não sabe responder toda a graça, todo o amor respondido com o amor. Então, no primeiro caso, faltava fé. No segundo caso, são aquelas pessoas que faltam amor. Então, mais um item para que tenhamos um coração que seja um coração, uma terra fértil. Nós temos que ter a fé e nós temos que ter um amor de retribuição, um amor caridade, um amor que vai além daquilo que é bom para mim, mas que vai ao encontro do outro e que seja grato a esse Deus que gratuitamente ama. E um terceiro caso, meus irmãos, que ele vai falar Jesus, é o caso das sementes que caem no terreno, no espinheiro, no meio dos espinhos. E como ele mesmo diz, na sua explicação, é aquelas pessoas que acolhem a palavra com muito amor, agradam-se com aquela palavra, com essa semente, porém, as preocupações com o mundo, as preocupações com os bens materiais, faz com que essas pessoas, elas não deixem que essa semente dê o fruto, dê aquilo que possa germinar realmente aquilo que ela foi feita. Então, essas pessoas presas aos seus bens materiais, presas às pessoas, presas àquilo que é humano, se esquece de retribuir a Deus, se esquece de retribuir ao outro, ficam presas. E quando a mensagem de Deus, quando esta palavra pede que ele renuncie certas coisas, aí ele simplesmente murcha, ele simplesmente morre. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o seu coração ainda não está focado em Deus. O seu coração, o seu amor não é para com Deus, mas para com os seus bens. Mesmo que ele acolha a Deus, mesmo que ele reconheça a Deus como seu Senhor, mas na prática, o seu Senhor, o seu grande amor, é os seus bens materiais, é aquilo que ele é. Veja, meus irmãos, aí entra as virtudes. A virtude de reconhecermos, de fazer o bem, de praticarmos aquilo que é bom, praticarmos aquilo que vai ao encontro do nosso irmão, ao encontro das necessidades do outro, abrirmos a graça, nos doarmos, sermos solícitos. É este coração que é espinhoso, porque é um coração fechado em si mesmo, fechado nas suas necessidades, nos seus bens, naquilo que ele tem, colocando a sua confiança naquilo que ele tem, e não em nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, meus irmãos, para que nós tenhamos um coração, esse coração do quarto exemplo que Jesus dá, desta terra que acolhe essa semente e gera frutos, dá frutos 100%, dá 100 por 1, 60 por 1, 80 por 1, é preciso que nós tenhamos no nosso coração fé,
tenhamos nosso coração amor e vivamos nas virtudes, vivamos na caridade, vivamos no bem, vivamos praticando a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, é que nós vamos dar os frutos necessários, e assim que nosso coração vai ser uma terra fértil. Uma realidade hoje, meus irmãos, aonde nós vemos Deus sendo colocado cada dia mais de lado, uma realidade onde nós vemos como estamos enfrentando toda esta questão da pandemia, e nós vemos aí a primeira coisa como colocado como supérfluo sendo a igreja, as missas como supérfluo, ou seja, Deus, Jesus Cristo como algo supérfluo na nossa vida. Dentro de uma realidade dessa, talvez nós nos perguntemos, qual é a quantidade de sementes que estão dando bons frutos, que estão dando 100 por 1, e quantidade de sementes que estão sendo desperdiçadas. E que nós sejamos exemplos para que outras pessoas também saibam acolher, para que outras pessoas transformem a terra do seu coração, daquelas que não germinam, para terras boas, para que nós possamos cada vez mais, meus irmãos e irmãs, transformar esse mundo, colocar Jesus Cristo no seu devido lugar, colocar Deus no seu devido lugar, compreender, meu irmão, minha irmã, de que nossa vida não se basta por si mesmo. Não nos bastamos por nós mesmos, precisamos da graça de Deus. Nós não nos bastamos só por aquilo que temos, mas precisamos da graça de Deus. Que o bom Deus nos ajude, meu irmão, nos dê a coragem, que nós tenhamos a coragem de deixar o nosso coração uma terra boa, uma terra totalmente preparada para colher essa semente de Deus e dar frutos de 100 por 1. Sejamos, meus irmãos, terra boa, terra santa, um coração aberto, um coração santo. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.